Loteamento Residencial Jardim Itaipu 2. Venda Pan Incorporações. 3095-6525. Querido, que a graça e a paz do Senhor sejam com você no dia de hoje. Nós estamos já começamos mais um programa Renovo para levar até você, aonde quer que você esteja, mais do poder de Deus, da esperança que só a vida em Jesus pode nos dar. E eu quero te convidar a permanecer conosco durante esse programa. Uma palavra de Deus para abençoar o seu coração. E ainda testemunhos que vão edificar a sua fé e fortalecer e gerar entusiasmo no seu coração. Não pode perder. Fique conosco. O nosso programa está só começando. West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. Seja você também um missionário do programa Renovo. Agência 756, conta 20807-8, Banco Sicoob. Programa Renovo, levando a palavra de Deus aos 4 cantos dessa terra. Centro de Recuperação Casa da Paz. Projeto de recuperação com drogados e dependentes químicos. Contribua com este projeto, depositando qualquer quantia na seguinte conta: Agência 756, conta 20807, dígito 8, Banco Sicoob, Centro de Reabilitação Casa da Paz, recuperando vidas para o reino de Deus. A palavra de Deus diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ou jamais passou pela cabeça de qualquer homem aquilo que Deus preparou para nós. O Evangelho está dizendo de Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança, Ele é a graça, Ele é o melhor presente que Deus podia dar à humanidade. Se você confiar em Jesus, entender que Ele é o melhor presente da sua vida, você pode usufruir de todo o reino do Pai e de todas as promessas. Hoje mesmo, decida por Jesus, decida caminhar com Jesus, e você vai ter acesso a todos os bens, a toda a bonança que Deus tem para nós. Que Deus possa te abençoar rico e poderosamente. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer que a última notícia da sua vida é de vida. A situação dela tinha um aspecto de imundice e as pessoas a reconheciam como imunda. E quem está em Cristo não experimenta crise. Muitas pessoas, no lugar de Davi, tinham abortado o plano de vencer o gigante por causa da crítica. Palavra que transforma. Surgiu aquela que deu às mulheres uma pseudo-liberdade. A mulher começou a achar que ela era dona dela mesma, que ela podia resolver os próprios problemas, inclusive ter ou não filhos, abortar ou não se os filhos viessem, e ela começou a acreditar nisso de forma eficaz. Essa revolução, esse segundo movimento feminista, foi uma rebelião contra aquilo que era o projeto inicial de Deus para a mulher. E minha irmã, toda vez que o homem se rebela contra Deus, alguém paga o pato.
Alguém paga caro por isso. Resultado desse feminismo exacerbado, entre tantas outras coisas. Primeiro, a mulher deixou de ocupar o lugar que era dela. A mulher não quis mais ser aquilo para o que Deus a criou. Ela deixou de querer. Segunda coisa negativa que veio com o feminismo, a fragilidade masculina. O feminismo produziu mulheres fortes e, em contrapartida, homens fracos. Sabe aquele príncipe do Frozen? Aquele que casa com a Anna no final? Aquele bobão. Aqueles homens bobos. O cara tá vendendo gelo quando tá tudo congelado. Aquilo lá é uma crítica direta a esse homem fragilizado que nós encontramos hoje na sociedade. Talvez você, mulher, que está aqui hoje, é você quem tem que tomar a rédea da sua casa. É você quem tem que levantar, é você quem tem que dizer o que fazer, porque essa geração feminista produziu isso. E a mulher hoje é bem sucedida em várias áreas, é bem resolvida em várias áreas, mas a maioria delas é arrebentada emocionalmente. Está com a alma completamente destruída. Não consegue ser feliz no casamento, não consegue ser boa mãe de filhos, não consegue cumprir o papel para o qual Deus a designou. E aí, o nosso desafio é encontrar na nossa história mulheres com o coração de Maria em tempos de Marta. Vou te explicar. Quando Jesus foi visitar essa família, composta por Lázaro, Maria e Marta, Jesus chegou lá com todos os seus discípulos. Crente nunca anda sozinho, né? Hoje é culto de mulher. Eu trouxe meu marido. Na verdade, eu pensei que estaria a igreja toda. Mas é sempre um privilégio quando ele pode me acompanhar, que geralmente nunca dá. E hoje eu falei, vamos! Né? E Jesus nunca andava sozinho. Ele estava lá com os 12. E ele foi jantar na casa de Marta e Maria. E a Bíblia diz que a Marta estava ocupada com muitos afazeres. Ela estava preocupada. Provavelmente, os estudiosos acreditam que Marta cuidava de alguma coisa como uma espécie de buffet. Que ela era uma cozinheira que cozinhava para fora e que ganhava alguma renda com isso. Os teólogos acreditam nessa máxima. E Marta estava preocupada porque ela ia ter que servir almoço para aquele tanto de gente, ou jantar, para aquele tanto de pessoas. E ela lavava vasilha, fazia almoço, e cozinhava e cuidava de tudo aquilo ali. E a Bíblia diz que Maria, enquanto tudo isso acontecia, se assentou aos pés de Jesus. E Marta ficou butina, porque nós somos assim, né? A gente se sente injustiçada, a mulher não dá conta de ficar calada. Ela precisa resolver o problema, né? E a Bíblia diz que Marta então chegou em Jesus e falou, Jesus, você não vai fazer nada não? Enquanto eu estou morrendo de trabalhar, Maria está aqui. Jesus então olhou e falou, Marta, você não entendeu nada. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. É por isso que o nosso desafio é termos coração de Maria, ou seja, fitas em Cristo, olhando para Ele, mesmo vivendo em tempos de Marta, onde nós temos uma multiplicidade de funções. Funções, às vezes, que você nem consegue discriminar, tantas quantas você tem. Você precisa ser mãe, você precisa ser esposa, você precisa ser amante, você precisa trabalhar fora para ajudar no sustento do lar. Você tem funções na igreja e o ativismo entrou na vida da mulher de uma forma muito séria. E todas as vezes que a mulher começa a ter uma vida muito ativa, ela se desapega de algumas coisas. E nós nos desapegamos daquilo que nós não cuidamos. Você está vendo ali, ó, amar é cuidar e quem ama, cuida. Porque exatamente quando você para de amar algo, a primeira coisa que você faz é deixar de cuidar desse algo. Para de cuidar do seu marido, para você ver se você não desapega dele. Para de cuidar dos seus filhos, para de cuidar do seu trabalho na igreja. E no meio dessa geração contemporânea, disso tudo que eu disse a você, está a sua história particular, a sua individualidade, as suas necessidades, aquilo que talvez você pensa e ninguém sabe, aquilo que você deseja e ninguém conhece. E aqui, o texto de Provérbios 31, que eu quero meditar com vocês nessa noite. Nós encontramos Salomão olhando para uma mulher e ele fechou o livro de Provérbios fazendo aqui um acróstico. O que é isso? Todas nós, alguma época na adolescência, já fizemos acróstico. Sabe quando a gente escreve assim? Amor. E aí lá no A a gente escreve amiga. No M a gente vai e escreve meiga. Salomão pegou o alfabeto em hebraico e ele fez esse acróstico aqui.
que é um louvor da mulher virtuosa. E eu não sei você, mas eu só de olhar o tanto de coisa que essa mulher faz, eu fico cansada. Do tanto que ela era boa em tudo. Tudo que ela fazia ia bem, era bem sucedido, ela era capaz, e eu quero olhar com você. Olhando esse pano de fundo que eu coloquei, dessa geração contemporânea que nos exige, esse resultado do feminismo que você e eu colhemos, como é que essa mulher conseguia ser uma mulher feliz? Ei, eu não estou falando de uma felicidade que esbanja um sorriso boca para fora. Eu estou falando de uma felicidade que nasce de dentro. Sorrir por fora é fácil. Às vezes a gente tenta organizar um monte de coisa por fora e a gente não consegue. Mas a verdade é porque a gente está desorganizado por dentro. E ninguém que está desorganizado por dentro consegue organizar nada que está de fora. Então hoje, em nome de Jesus, eu quero te conduzir, à luz da palavra de Deus, a organizar algumas coisas por dentro. Você pode dizer amém? Palavra que transforma. Querido, que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e o consolo do Espírito sejam com você e com a sua família, não só agora, mas até a volta do nosso Messias. E nós estamos assim encerrando esse programa, mas eu quero lembrar a você que você é nosso convidado para estar conosco na Assembleia de Deus, sede de Campinas, isso mesmo, assistindo a um culto de louvor e adoração ao Senhor, ou participando das nossas programações semanais. Terça-feira tem culto de ensino a partir das 19 horas. Às quintas-feiras, grande culto de libertação. Domingo pela manhã, a partir das 9 horas, Escola Bíblica Dominical, um programa para sua família. E domingo à noite, a partir das 19, grande culto para exaltar o nome do Senhor. Fora as nossas programações de segunda, na quarta, você pode se informar. Você é nosso convidado para adorar a Deus conosco na sede de Campinas. A minha oração é que o Senhor te abençoe. Eu agradeço a sua audiência no programa de hoje e convido você a ficar conosco no próximo programa, se assim o nosso Deus permitir. Muito obrigada e até lá. Pois Ele é a verdade, o caminho é vida. Por Ele ser verdade, o resto é mentira. Por Ele ser a vida, o que restou é morte. DM Decorações, artigos para tapeçaria em geral. DM Decorações, em 2 endereços: Avenida Goiás Centro e Rua Uruguaiana, Jardim Guanabara. Fone 3924-4645, 3924-4645.